eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Visão Macro. E hoje, aproveitando o dia de decisão, mais uma vez, aí do Copom, do Banco Central, sobre a taxa de juros brasileira, eu recebo o analista da XP, Marco Saravalli. Tudo bom, Marco? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como funciona a política monetária, principalmente no Brasil, que talvez tem algumas particularidades que muita gente reclama, que a taxa de juros é tão alta no Brasil. E nós tivemos recentemente alguns pré-candidatos citando esse problema. O Jair Bolsonaro, que também é deputado federal hoje, disse numa entrevista para a Bloomberg que quer ver a Selic em 2%. E o Ciro Gomes, num evento da Fundação Getúlio Vargas, falou que ele questionou, né, na verdade, a validade desse instrumento para segurar a inflação, porque muito foi dito, mesmo que não acompanha muito política monetária, eu acho que sabe um pouco disso, que a taxa de juros é usada para segurar a inflação e ela foi elevada quando a gente tinha aí o IPCA em quase 10%. Ele questionou a efetividade desse instrumento, falando que nos Estados Unidos e na zona do euro, eles têm taxas de juros menores que 2% e a inflação de lá também é super baixa. Inclusive, às vezes, eles têm que usar instrumentos para dar uma elevada ali no consumo para estimular a inflação. Dá para ver a taxa de juros brasileira em 2%, como o Bolsonaro quer? Acho que começar primeiro pela importância ou racional de existir o Banco Central, né? Se a gente entrar de uma forma simples, entrar lá no site do Banco Central, você vai encontrar logo de cara o porquê existe o Banco Central, né? O principal objetivo do Banco Central é regular e controlar a inflação. Ponto. Essa é a principal definição, a existência do Banco Central. E aí, o segundo grande mandato do Banco Central é fazer a estabilidade financeira, né? A estabilidade do sistema. Então, realmente, ele se utiliza muito da taxa de juros, que a gente chama de política monetária, né, principalmente, do controle da taxa de juros para controlar a inflação, né? Aqui no Brasil, apesar de ser já um pouco longo, a gente está falando do nosso regime de metas de inflação desde 1999. Não é tão longo assim que a gente tem, né? A própria reunião do Copom começou um pouquinho antes, 1996, então a gente não tem um histórico tão grande ainda de metas de inflação. A gente ainda também está aprendendo em relação ao nosso comportamento de taxa de juros, né? Metas de inflação. Isso também é diferente dos Estados Unidos e da Europa. São poucos países, geralmente, que trabalham com esse regime de metas. Enfim, o Brasil também vem aprendendo com um histórico que é relativamente recente, do nosso controle de inflação, nossa estabilidade da moeda. A gente ainda até passa por um histórico de 94 para trás, né, antes da existência do Plano Real, de um histórico de inflação muito alta, de descontrole inflacionário. Então, a gente vem aprendendo. Acho que a grande boa notícia de 2016 para cá, e provavelmente a gente vai surfar ou viver por um bom tempo nesse período, de taxas de juros, pelo menos um patamar mais moderado, né, ou mais natural, mais próximo da racionalidade dentro do contexto global, né? Então, a gente, quando olha para o Brasil, a gente teve aí taxas de juros há muito pouco tempo acima de 15%, 18%, 20%. Né? Falar para 2016, antes de 2016, a gente estava com 14,25%. A gente passou por muito tempo em 14,25%, em muito pouco tempo a gente está passando por um novo patamar. A boa notícia é que a gente tem um novo patamar de taxa de juros e psicologicamente abaixo dos 10%, isso é muito importante. Além disso, o que a gente chama de taxa de juros reais, né? As taxas de juros reais, ou seja, acima da inflação nominal, descontada da inflação, também vem caindo, né? Nossa inflação vem ficando mais controlada, mais comportada, e essa é a expectativa, né? Só que aí no Brasil a gente sempre fala assim, por que acontece a inflação? Basicamente, um efeito comum na economia, muito simples de explicar, é o efeito de oferta e demanda, né? No Brasil, a gente tem os dois problemas dependendo do produto. Às vezes a gente tem pouca demanda, às vezes a gente tem muita demanda, e o Banco Central, aí no seu segundo objetivo, por ter essa necessidade de controlar o sistema financeiro, né, de estabilizar o mercado financeiro, também ele precisa dar muitas sinalizações para o mercado como um todo, para a população, para a sociedade, qual que vai ser esse movimento muito antes dele acontecer, né? Então, por isso que assim, a gente não espera, por mais que seja, independente de quem seja eleito em 2018, né? A gente não espera que em 2019, por exemplo, tenha algum movimento radical na taxa de juros, né? Nenhum presidente, a gente acredita que vai fazer um corte ou uma aceleração muito forte, porque o Banco Central tem como objetivo também trazer essa estabilidade financeira como um todo. Então, ele precisa sinalizar. Os movimentos têm que ser sinalizados e suaves. Não pode ser na martelada. Não pode ser nem na martelada e não pode ser também muito rápido, não pode ser muito drástico, né?
só se a gente estiver passando por algum momento muito de estresse, como aconteceu, por exemplo, no mundo inteiro em 2008, né, que o mundo inteiro entrou em recessão, e aí, inclusive lá nos Estados Unidos, por que Estados Unidos, Japão, Europa tem taxa de juros muito baixa? É porque eles sofreram, ainda continuam sofrendo problemas ainda da recessão de 2008, que ainda vem carregando. Então, tem alguns países que não conseguem crescer muito, né, vem crescendo um pouco mais recentemente, que é o caso do Japão. Mas tem alguns países que ainda têm a taxa de desemprego muito alta e a inflação controlada. Aqui no Brasil, em alguns momentos, a gente tinha pouca oferta, né? Então, por exemplo, na medida que você reduz as taxas de juros muito rapidamente, como aconteceu no passado recente, lá no período de 2012, no último governo, se a gente não tiver uma oferta, né, uma capacidade, as indústrias utilizando toda a sua capacidade e você tem uma demanda crescente por conta de juros mais baixos, a inflação ela vem. Aí veio a inflação de 9, 10, quase 11%, né, dependendo do ano. Então, o Banco Central precisa equilibrar, entender toda a economia como um todo, para identificar o que é a demanda, né, que ele vai regular via a política monetária, e o que é oferta por conta das empresas, por conta dos consumidores, por conta da indústria, principalmente, que é mais fácil de perceber, né? Então, a gente precisa, basicamente, o que regula a inflação é a oferta e a demanda por dinheiro, né? E são esses fatores que eles observam, porque são 2 dias de reunião, são sempre terça e quarta-feira, cada mais ou menos 45 dias. O que esse time aí do Copom, o que eles observam para chegar numa decisão que, na verdade, a gente fica até um pouco curioso. Se eles estão sinalizando desde a última que vai ser 0,75, por que eles precisam ficar conversando 2 tardes inteiras para falar vai ser 0,75? Se a gente, para nós que estamos no dia a dia, né, os comunicados, as atas, né, que é o resumo da reunião, geralmente costuma-se mudar muito pouco das atas, ou seja, do documento oficial que justifica a mudança na taxa de juros, né? E esses documentos, o mercado fica olhando apenas para uma palavra, sinalizando não a decisão daquela reunião, mas qual que vão ser as próximas decisões, né? Principalmente se a redução ou a queda até onde ela pode ir e qual que vai ser a sinalização, principalmente para o próximo ano, já que a gente só tem mais uma reunião esse ano de 2017. Então, qual que é a sinalização para o ano que vem? E quais são também, se ele está falando para baixo até onde pode ir, né, a taxa de juros, e se tem alguma preocupação, principalmente assim, e se tudo der errado? Então, vamos supor, qual que é a preocupação? Agora, recentemente, a gente teve aumento da tarifa de energia. Será que isso, quando ele já estava sinalizando há cerca de 45 dias atrás, já estava no cenário dele ou é uma notícia nova, né? Porque teve menos chuva, aí você tem menos geração de energia, você tem que ativar as usinas térmicas, que são mais caras, aumenta a energia, e algo que ele não estava, talvez, no cenário dele de 45 dias atrás. Então tem que reavaliar. Talvez, então, a inflação do ano que vem não vai ser tão baixa quanto estava esperando há um mês, 45 dias atrás. Então, essas discussões costumam demorar, necessita-se de 1 dia, 2 dias de reuniões para chegar num consenso, né? A maior parte das reuniões são estabelecidas em consenso, para saber se a decisão daquela reunião e alguma sinalização para as próximas reuniões, né? Até quando ela não é em consenso, costuma sinalizar também alguma coisa, né? Que vai mudar alguma coisa para a próxima. Sim. Né? Costuma sinalizar quais são os próximos passos, né? Se ele está chegando no fim, qual que é o próximo passo, se realmente é de queda ou de alta, ou de estabilidade, qual que é a intensidade. Então, não tem muita surpresa naquela reunião, mas principalmente com a sinalização para os próximos, né? E antigamente, né, alguns anos atrás, já alguns bons anos atrás, o Banco Central ele trabalhava com uma palavrinha que chamava viés, né? Então, faz muito tempo que ele não utiliza essa palavra viés, sinalizando assim, se der algum terremoto, alguma notícia nova no meio do caminho, no meio do período entre as reuniões, eu posso... Coreia do Norte fazendo alguma coisa. Alguma mudança, né, que a gente possa trazer algum susto, né? Falar assim, não está esperando isso. Ele sinalizava, o Banco Central sinalizava com essa palavrinha viés, ou seja, no meio do caminho eu posso acelerar a queda ou acelerar a alta, ou seja, meu viés é de alta ou de baixa. Mas faz muito tempo que ele não sinaliza isso. Então, o importante nessas reuniões é justamente ter essa previsibilidade para todo mundo se posicionar, né, em relação a um cenário. Então, por exemplo, eu sou consumidor, né, eu tenho uma dívida com o meu banco. Eu já sei que as taxas de juros são de queda, elas vão permanecer em patamar baixo por um período mais longo. Eu vou com o meu banco, eu vou renegociar essa dívida, eu sei que eu preciso renegociar com uma taxa de juros mais baixa, eu consigo financiar um veículo,
tomar um financiamento com uma taxa de juros um pouco melhor, porque você sabe que por pelo menos um prazo aí de 12 meses, 18 meses, essa taxa vai ficar com um patamar relativamente baixo para os padrões brasileiros, né? A gente está recebendo alguns comentários aqui no Facebook, nós estamos ao vivo no Facebook, então se você quiser mandar alguma pergunta para o Saravalli, deixa aqui para a gente que eu vou aqui filtrando para passar. O Moacir Minato, na hora que a gente começou até a live falando por que não dá para baixar para 2%, ele falou porque se tiver todos os bancos quebram. E de manhã eu tive um outro programa com o Tiago Salomão, que foi questionado por que mesmo com a taxa da Selic baixando, aí já 8, 9 quedas consecutivas, as taxas do cartão de crédito, para o carro, para financiar o carro, financiar a casa, não caem. Qual que é a relação da taxa lá no banco, quando eu vou pedir dinheiro emprestado, com a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de referência, né, que a gente chama de taxa básica. Então, todas as taxas que são utilizadas para empréstimo, né, tem alguma referência, tem alguma relação com a taxa básica de juros, com a taxa Selic. Por que não cai, né? Se a gente ligar para os bancos vão ter uma explicação e aí cada um vai tentar se defender, né? Mas realmente a gente tem alguns problemas estruturais, né, que a gente chama, por exemplo, do cadastro positivo, né? A gente não consegue ter uma confiança ainda por exemplo, se esse credor, né, para quem está tomando uma dívida, se tem capacidade de pagar ou não, se é um bom credor, enfim, se realmente tem alguma segurança jurídica ou não em relação a esse crédito. Mas o que a gente vem acompanhando? Que as taxas vêm caindo, mas vêm caindo num ritmo muito mais modesto do que a velocidade da queda da taxa básica de juros, né? Então tem espaço para cair, né? E a gente sabe também que para os bancos, defendendo um pouco os bancos, a gente precisa de um pouco mais de regulação, né, para ter taxas de juros melhores no Brasil. Uma delas, por exemplo, que foi inclusive constituída no governo Lula, né, falando um pouco também do governo anterior, é a parte de financiamento de veículos. Hoje é muito fácil o banco recuperar um veículo que deixou de pagar, um veículo que entrou em dívida, enfim, que o credor ali, que o cliente que tomou essa dívida deixou de pagar em algum momento, é muito fácil recuperar esse veículo, né? E esse é um dos motivos, por exemplo, que a gente tem taxas para financiamento de veículos baixas ou mais baixas que o histórico brasileiro, né? Até alguns anos atrás a gente tinha 0% de taxa, hoje você ainda tem taxas reduzidas, taxas básicas. Então a gente precisa ter um sistema com uma segurança maior, os bancos reclamam muito disso, defendendo um pouco eles, que é muito difícil essa inadimplência, eles controlarem isso é o pior risco, é o maior risco de uma operação de crédito, né? Mas os bancos é natural que também, por exemplo, hoje, no anúncio do Copom às 18h20, né, às 6h20 da tarde, da noite, é bem possível que alguns bancos privados também já anunciem, né, redução das suas taxas de serviço, de juros. Todos os bancos têm feito isso nas últimas reuniões. É possível que também todos os bancos privados e públicos também anunciem redução de algumas das suas principais taxas. Então, mas tem essa taxa dos juros que a gente chama até de taxa básica, né, a Selic, mas tem embutido, que era isso que você estava explicando, esse risco que o banco toma de você pegar o dinheiro para um financiamento, um crédito pessoal e não pagar, né? Lembrando quando a gente falou de martelada, em 2012 a gente chegou ao mais baixo, a gente tem essa coisa psicológica de baixar os juros dos 2 dígitos, e a gente chegou em 7,25, mas durou muito pouco. Agora a gente deve chegar hoje 7,5 e deve baixar até 7, pelo menos é isso que o boletim Focus indica, que é com mais de 100 analistas do mercado financeiro, que chegue pelo menos a 7% até o fim do ano. Quanto tempo isso vai durar? Corre o risco de ser mais uma martelada e também durar 6 meses e depois voltar a subir tudo de novo? Então, o cenário base diz que essa taxa básica de juros entre 7% ou próxima de 7%, pode ser até abaixo de 7%, ela vai permanecer por um longo tempo. Quanto que é esse longo tempo que é a nossa dúvida. Mas pelo menos ao longo de 2018 a gente deve permanecer com essa taxa básica abaixo de 7%, provavelmente, né? Qual que é a preocupação? Talvez a preocupação seja mais no lado da oferta do que no lado da demanda. A gente não deve ter nenhum superaquecimento da economia, a gente deve ter uma recuperação da economia no ano que vem, mas a gente tem alguns fatores aí que traz um pouquinho de preocupação. Então, recentemente eu comentei da energia, né? A gente já começa a ver por fatores climáticos. Lembrando também que esse ano a gente teve uma super safra, a parte de alimentos caiu muito, né? Impactou positivamente a inflação, ou seja, a inflação foi mais baixa também por conta de fatores de preço, né, de alimentos que caiu muito.
Mas sempre o clima ele pode determinar uma produção agrícola para o bem e para o mal, né? A princípio, a notícia é positiva, mas de repente a gente pode ter um outro período Não de é uma seca. garantia de que vai continuar se repetindo nos próximos anos. Impactar a ponta da inflação. Só que eu acho que o nosso cenário base na XP é ter aumento de juros só a partir de 2019. Então, eleições é um cenário importante também, né? Quem vai ser o próximo presidente, qual a sinalização, mas olhando para o passado recente, dos últimos 10 anos, como você falou, em 2012, a gente teve um movimento, de certa forma, forçado da queda da taxa de juros e a gente percebe que isso não permaneceu por muito tempo, né? Então, não foi algo natural, né? Foi realmente forçado e ele acabou tendo, o Banco Central foi obrigado a elevar essas juros depois de muito pouco tempo, né? O que a gente vê ao contrário nesse movimento agora é que é algo extremamente sinalizado para o mercado, extremamente propício, o movimento tem espaço para, além da queda, manter a taxa de juros nesse patamar por um tempo muito longo, né? Pelo menos 2018 Pelo menos inteiro. 2018 inteiro. E é um movimento natural, pelo que você está dizendo. Né? É um movimento natural. A Vitória Drummond, ela pergunta qual que tem sido a estratégia do governo para baixar a taxa de juros e as suas consequências. O governo prepara de alguma forma aí o terreno para ir abaixando os juros de uma forma natural? Ele vem preparando de diversas formas, né? Então, acho que o grande benefício desse atual Banco Central é justamente isso. Ser um bom dialogador com todos os agentes de mercado, não só agentes do mercado financeiro, né? Mas para todos que estão envolvidos, né? Para uma empresa, para um consumidor, né? Sinalizando quais são os movimentos, de que há espaço para a queda do controle da inflação, que, lembrando lá no começo, o grande objetivo dele é controlar a inflação. Inflação alta é ruim para todo mundo. Então, o objetivo dele é reduzir a taxa de inflação e, com isso, ter uma política monetária, uma taxa de juros básica mais natural em relação ao mundo, né? Então, esse diálogo que o Banco Central atual vem fazendo, que é o que acabou determinando, além da taxa de inflação continuar num patamar bastante controlado, ele ter a capacidade, ter a possibilidade de reduzir a taxa de juros nesse atual patamar que a gente está, né? Então, é muito mais essa coordenação, esse diálogo, né, mostrando que a inflação pode ser controlada e aí trazer uma taxa de juros mais baixa. E como que é esse efeito da taxa de juros quando você corta ou você aumenta na inflação? Como elas estão ligadas? Em quanto tempo você sente? Hoje a gente vai ter um corte de 0,75. Amanhã eu já vou ver diferença no preço? Como é que funciona? Isso ainda também não tem uma regrinha, não tem uma resposta certa ou errada, né? Historicamente, esse impacto efetivamente nas taxas dos bancos, né, na inflação, né, no consumo, a gente começa a ver entre 6 a 8 meses, né, o impacto efetivo dessa redução das taxas de juros. Mas, por exemplo, nós que acompanhamos as empresas de capital aberto, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa física, que você tem uma dívida, né, e essa dívida é atrelada ao CDI, que tem uma relação direta com essa taxa básica de juros, né? Então, dependendo da sua dívida, ela é automaticamente reduzida, né? Esse custo de dívida, esses juros que você vai pagar. Tem pessoas que, por exemplo, têm dívida em imóveis, né? Dívida imobiliária, tem um financiamento da minha casa. Esse financiamento ele costuma ser uma taxa fixa, né? Na maior parte das vezes. O que é uma taxa fixa? Ela está lá 10%. Amanhã vai ser 10%, independente se a taxa básica dos juros é 5, 3, 2 ou 10. Né? Então, essa taxa básica, essa taxa de financiamento costuma ser, que a gente chama pré-fixada, está lá determinada para sempre. O que a gente recomenda? Né? Se você tem uma taxa, se você tem algum endividamento, né? Principalmente endividamento de consumo, né? Endividamento de veículo, alguma coisa de cheque especial, sente com o banco para renegociar. Por quê? Por que aí vira o cachorro balançando o rabo balançando o cachorro, né? Por que os bancos têm taxas altas? Né? Porque tem inadimplência. Mas se você sentar para renegociar com o banco já está esperando que todo mundo vá lá sentar para renegociar. Então, para ele é uma notícia positiva. É melhor você sentar para renegociar do que se tornar inadimplente. Pelo menos está pagando alguma coisa, né? E aí o banco, com certeza, você pode ser surpreendido positivamente. Isso, inclusive, foi uma das recomendações que nós fizemos para os clientes no momento lá da distribuição do saco do FGTS. Se você recebeu esse recurso, ainda tem ele disponível e tem uma dívida, pegue uma parte desse recurso, ou a totalidade dele,
vá renegociar com o banco, porque pode ser uma notícia positiva para os dois lados, nesse caso. Mesmo que ela não esteja vencida, né? Mesmo que você porque você pode diminuir essa dívida, ou diminuir o total que você tem a dever para o banco. Né? Então, é uma notícia que o banco não está esperando você sentar para renegociar, é uma notícia que você não está esperando reduzir a sua dívida agora. Então, se você tem, o momento é esse para sentar para renegociar, porque os bancos realmente estão sendo mais apertados porque a taxa de juros está caindo. Né? Mas também, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que reduzir a taxa de juros deles, cobrados. Certo. Só para ir finalizando, nosso tempo, infelizmente, acabou, mas para responder a pergunta inicial, dá para sonhar com o Brasil taxa de juros a 2%? Se o do Bolsonaro estiver nos assistindo, você dá esperança para ele? Eu acho que o Brasil vem fazendo a lição de casa, né? Vem entrando num novo patamar de taxas de juros. Eu acho que a gente precisa ter muita lição de casa ainda para fazer, principalmente em relação a questões fiscais, então vai depender muito de reformas, né, de controle do nosso endividamento, assim como qualquer família, ninguém gosta de ter dívida, e o Brasil tem muita dívida. Né? Então, enquanto no Brasil tiver essa percepção de risco, né, que tem muita dívida, a gente vai ter que ter um patamar de juros ainda alto, elevado em relação a outros países. Então, eu acho que é possível, mas ainda leva tempo. É possível, pelo menos, a gente caminhar ou permanecer historicamente, num patamar, para o Brasil, é um patamar já bom, razoável, né? Mais natural que a gente consegue viver, sobreviver em relação às outras economias. Né? Então, acho que em relação ao Brasil, é uma nova realidade e talvez não seja ao longo de 2018. Talvez a gente viva esses 7% por um período mais longo. Né? Acho que a notícia positiva é essa. A gente acha que precisaria fazer uma série de outras lições de casa para ter um patamar de juros ainda mais baixo. Ainda é cedo para acreditar nisso, mas com certeza permanecer nesse atual patamar de 7% por um período mais longo já seria uma ótima notícia. É possível, mas depende aí de algumas decisões, principalmente de reformas mais estruturantes de longo prazo. Né? Primeiro a gente precisa tentar nos segurar aí nos 7%, né? Para depois pensar nos próximos capítulos. Já seria uma ótima notícia. Já. Certo. Saravalli, muito obrigada por vir aqui explicar. Obrigado. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida em relação a como isso funciona, e quando vê lá no Jornal Nacional, o Copom decidiu tal coisa, e aí, na minha vida? Né? Então, eu sei que foi bastante interessante para muita gente que está aqui assistindo. Só para resumir, hoje a expectativa acho que do mercado inteiro é que caia novamente, 0,75. E pode ser que tenha mais uma reunião de dezembro que volte a cair mais rapidamente, ou seja, tenha mais uma redução ainda esse ano de 2017. Tá? Mais de 0,75 também? Provavelmente de 0,5 num outro ritmo, né, um pouco mais lento na próxima reunião. Mas também é um patamar, a gente já está falando provavelmente abaixo de 7% ainda esse ano de 2017. Então tem notícias boas para todo mundo. Né? E o que faz muito a economia girar é essa capacidade das pessoas, das empresas tomarem crédito, e para isso precisa de juros mais baixos. Né? Certo, e quanto mais a gente entender como esses mecanismos funcionam, melhor para todo mundo. Né? Saravalli, muito obrigada por estar aqui com a nossa audiência, e muito obrigada a você por ter nos assistido até aqui, e até a semana que vem.